Agora tem uma outra informação que, de certa maneira, se conecta a muito do que a gente tratou nesse início de programa. Porque o deputado federal Paulo Bilinski, ele formalizou uma notícia-crime nesta quinta-feira contra Clarício Gonçalves, que é o presidente da Vai Vai, a escola de samba. Nesse documento enviado ao Ministério Público de São Paulo, o parlamentar acusa a agremiação de fazer apologia ao crime. Para Bilinski, a escola de samba cometeu injúria contra a classe policial e também apologia ao crime. Ele declarou ainda que é compreensível que no carnaval existam sátiras e críticas sociais, mas que é crucial respeitar determinadas representações que desempenham um papel vital na sociedade. A gente vai girar com os nossos comentaristas, inclusive daqui a pouco trazendo a manifestação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Já temos a informação? Sim, ele terá um encontro com representantes da Liga Independente das Escolas de Samba da capital paulista, justamente para tratar do desfile da Vai Vai. Em uma das alas, relembrando, você que não acompanhou, a agremiação acabou retratando policiais com figuras que remetiam a um diabo. Enquanto isso, parlamentares paulistas já pediram a Nunes e também ao governador Tarcísio que impeçam a escola de receber no próximo ano recursos públicos para apresentação. Em um comunicado, o prefeito disse que isso vai ser debatido futuramente, inclusive para tratar de questões que envolvem o regulamento. Vou começar essa com o Roberto Mota, que chegou até a comentar sobre esse episódio no início do nosso programa. Mota, claro, traga a sua reflexão sobre essa notícia crime. O documento foi entregue ao Ministério Público Paulista. Não sabemos exatamente o que vai acontecer, se isso vai dar em alguma coisa. Só que a gente viu uma série de manifestações que criticaram o posicionamento da escola de samba. E, claro, no seu comentário eu gostaria que você também trouxesse a sua análise, porque a indústria cultural tende a avalizar, credenciar esse tipo de posicionamento que desrespeita a polícia e várias instituições. Bom, vou começar por essa é mais fácil, porque existe uma hegemonia do pensamento de esquerda na indústria cultural, na maioria da mídia, no sistema de ensino. Isso não é característica só do Brasil. Isso acontece em inúmeros outros países. Os Estados Unidos vive já há algumas décadas uma crise grave no seu sistema educacional, que foi exemplificada de modo perfeito naquela audiência que aconteceu há alguns meses no Congresso americano, quando uma deputada ela fez perguntas às reitoras da Universidade da Pensilvânia, do MIT e de Harvard, perguntando se era permitido fazer discurso de ódio contra judeus nos campos dessas universidades. E as respostas das 3 reitoras, 2 das quais depois a vergonha foi tanta que elas pediram demissão, a resposta foi: olha, veja bem, blá, 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 depende do contexto. Foi isso. Então, elas disseram que, dependendo do contexto, era permitido, sim, você atacar os judeus nos campos. Bom, essa história da escola de samba, eu acho que ela apresenta uma excelente oportunidade para o prefeito Ricardo Nunes, né, consolidar o seu posicionamento como um candidato de direita. Porque atacar a polícia, demonizar policiais, faz parte da mentalidade de esquerda, facilmente constatável no exame das notícias dos últimos anos aqui no Brasil. Quem é de direita, quem é liberal, quem é conservador, entende que policiamento, que combate ao crime, é justamente uma das missões mais importantes do Estado, né? O Estado se mete em muita coisa que não deveria, como exploração de petróleo, e ele falha naquela missão mais importante, que é combater ao crime. Os policiais são peças essenciais disso. Não se conhece nenhuma nação que não tenha polícia. Eu não conheço. Se alguém conhecer, mande carta para os Pingos nos Is, mande um e-mail, que eu não conheço. Agora, qual é a diferença? Algumas nações usam a polícia para combater o crime. Outras usam a polícia para perseguir adversários políticos. Então a gente tem que escolher, é uma escolha a ser feita, né? Na minha opinião, a maior punição para essa escola de samba deveria ser uma punição moral. Né? Ver esse desfile sendo criticado, desmascarado e denunciado
pela pataquada ideológica que ele foi. É isso. Isso não é cultura, isso é um entretenimento incompreensível para mim. Tá? Isso é simplesmente um espetáculo que deveria trazer alguma coisa de positivo para os espectadores, transformado num instrumento ideológico de baixo nível, sem nenhuma sofisticação. E eu acho que a melhor resposta para isso seria que ano que vem as arquibancadas, durante o desfile dessa escola, estivessem vazias. Eu acho que a população de São Paulo deve isso à sua polícia. A polícia que perde não sei quantos homens por semana mortos por criminosos para proteger a vida dos paulistas. Eu acho que essa é a melhor resposta que a sociedade pode dar. Pois é, foi um episódio muito triste, especialmente para os policiais que viram aquela representação fazendo alusão a um diabo, mas com alguns motivos do uniforme dos policiais militares aqui de São Paulo. Para além do mau gosto e também do desrespeito, vamos observar se haverá algum tipo de punição. Seguimos com a nossa análise em relação a essa notícia que envolve a notícia crime que foi apresentada por um deputado federal denunciando a Vai-Vai por apologia ao crime, Paulo Bilinski. Na verdade, ele é federal ou estadual? Eu vou checar, eu acho que ele é estadual, mas eu vou verificar isso exatamente. Federal, deputado federal, a produção já trouxe a informação aqui. Você, Cristiano Beraldo, que é preciso trazer nesse debate, acredita que isso pode dar em alguma coisa, essa formalização da notícia crime? A escola poderia ser punida, processada ou não? Fica mais uma mancha na imagem da escola? Esse episódio indica como tem coisa errada no carnaval. O carnaval deveria ser um instrumento que o Brasil podia usar como uma forma de relação internacional. A gente poderia ter no carnaval, não só as cidades, mas sobretudo os países, uma ferramenta para atrair a atenção do mundo para cá. As cidades deveriam, Rio e São Paulo, deveriam correr o mundo mostrando um pacote, dizendo, olha, este ano o carnaval vai ter essa temática. Se você for ao carnaval, você vai ter isso, isso e aquilo. A gente tem uma rede hoteleira assim, o Brasil é maravilhoso, você vai lá, você vai se divertir, vai ter uma experiência única que você não encontra em nenhum lugar do mundo. Mas não é isso que acontece. O carnaval se transformou numa ferramenta política eleitoral, a ponto de, este ano, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, sequer havia espaço para a imprensa. Não houve credenciamento de representantes da imprensa, segundo relatos de pessoas da imprensa. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que se pode levar a sério um evento dessa magnitude, que consome, sim, dinheiro público, sendo que sequer a imprensa é respeitada, salvo aqueles que são sempre os parceiros do poder, mas a imprensa em geral, nacional e internacional, não são respeitados como são respeitados em qualquer grande evento do mundo. Isso mostra a visão medíocre do administrador público brasileiro diante deste mega evento que é o carnaval. Então, quando a gente vê uma escola de samba como essa, intimamente ligada a figuras da esquerda brasileira, intimamente ligada com esse tipo de comportamento que fica enaltecendo criminosos, tudo que se podia esperar é exatamente isso. Era que a gente visse uma dessas aplaudindo, elevando a figura do criminoso e jogando a imagem da polícia na sarjeta. Isso é admissível? Não. Isso é absolutamente reprovável do ponto de vista moral, mas isso depõe contra a cidade de São Paulo. Isso depõe contra o Brasil. Por isso não pode ficar impune. Por isso a gente não pode simplesmente dizer, olha, uma manifestação livre da cultura, mostrando uma faceta de alguns que simpatizam com criminosos e outros que vão às ruas pedir o fim da polícia. Isso é inaceitável. Isso demonstra como tem coisa errada até no carnaval brasileiro, que é manipulado para favorecer uma narrativa que a esquerda vem consolidando cada vez mais na nossa sociedade. Então, eu entendo a postura do Mota e acho louvável que nós estivéssemos num patamar onde, como sociedade,
a gente simplesmente desprezasse de uma vez por todas uma escola de samba como essa. Mas, infelizmente, não é o caso. E, infelizmente, esse tipo de postura traz prejuízos muito maiores, muito mais amplos, porque a imprensa pode não ter sido credenciada para cobrir o carnaval, mas este fato certamente foi divulgado. Numa página mostrando o exemplo de El Salvador, que pôs em cana 40 mil pessoas e acabou com a criminalidade do país, e de outro Brasil, aonde, na sua maior cidade, no momento da sua maior festa, criminosos são celebrados e a polícia é tida como algo a ser afastado, extirpado da sociedade. Isso faz muito, muito mal ao Brasil. O José Maria Trindade, quais consequências você acredita que essa escola deveria ter e qual deve ser o posicionamento também do prefeito de São Paulo? Olha, eu acho que o Homo sapiens, né, somos muito tensos e precisamos de arte. A arte é extremamente necessária, eu diria até necessária mesmo. Eu sou um consumidor de vários tipos, várias categorias de arte, né? Música, adoro música, enfim, de teatro, gosto de várias expressões. E quando se fala em liberdade de expressão, é uma liberdade muito mais ampla do que só falar, e é o que estamos fazendo aqui. A expressão artística, ela também goza desta liberdade total, vetado o anonimato. E uma expressão assim merece sim o repúdio, merece o que nós estamos fazendo aqui. Fazendo críticas, né? Criticando, não gostei, e não é a primeira vez e não será a última vez, mas a sociedade é hipócrita mesmo. A sociedade, em alguns pontos, tende a esconder as suas mazelas. E uma das mazelas da sociedade é a violência. E contra a violência está ligada a polícia. Então, a polícia nunca foi bem vista. É a realidade. Mas nós precisamos recuperar isso. Nós precisamos dizer que são heróis. São pessoas que estão ali desempenhando uma função que nos protege, e não é só proteger, é que dá sentido à civilização. Sem ordem, sem regulamentação de pontos, seria a lei do mais forte, seria uma bagunça, a barbárie, né? Mas não, existe a polícia. A polícia não é o melhor e o maior ponto de segurança pública, mas é o último. Se passar da polícia, a tragédia acontece. Então a polícia tem que ser recuperada quanto à sua imagem. E artes assim acabam atrapalhando esta imagem da polícia. E isso não é bom. Quanto a esvaziamento de arquibancada, é evidente que isso não vai acontecer, porque tem um público grande, que gosta, inclusive, disso, e que vai estar lá na arquibancada e batendo palmas. É assim a história da arte. As pessoas detestam. Existem artes que eu vejo publicando aí que, pelo amor de Deus, né? Absurdas, mas é a liberdade de expressão.